boa tarde. Vamos então para a nossa 46ª aula da família PSB. Uma nova consciência política em fama. E vamos dar prosseguimentos então, da nossa discussão do nosso voto. Vamos conscientizar como votar. Não é só em quem como votar como pessoa, mas votar também no administrador, na política, no que sabe fazer política, o que está fazendo política. Essa é a nossa intenção de conscientizar, o seu voto. Então, é muito admirável e tem que ser, as pessoas têm que ser respaldadas para estar num cargo desse, mas o voto também tem que ver a competência política com que está sendo desenvolvido. E isso, então, eu acho que vai pesar muito mais, pelo menos para mim, pesa muito mais o meu voto. Então nós vamos falar de uma coisa básica. Eu pensei muito e está na hora. Está na hora. Agora é a hora de começar a pensar muito seriamente no que é administração pública. É imposto. Empresa. Administração pública é empresa, é imposto. Ela arrecada e ela libera. Ela repassa. Ela arrecada, ela repassa. Ela arrecada dos contribuintes, que é o povo brasileiro, e ela repassa aos contribuintes, o povo brasileiro. Simples assim. E como nós vamos falar de imposto, eu vou começar do começo. E uma coisa muito interessante é quando você vê as visões da ciência no imposto, como que a ciência política vê o imposto, como que a ciência social vê o imposto, como que a ciência não sei o que lá vê o imposto. A ciência antropológica do imposto é simples, é de uma visão totalmente sem artigos, emendas e coisas, e a visão econômica do imposto tem nem a visão econômica política, meu Deus, e aquilo, e aí está feito o inferno de Maquiavel, está aí onde o Maquiavel se especializou, porque viu que os impostos eram o inferno dos príncipes, dos reis e etc. E continua sendo. Por quê? Antropologia tira a culpa de todo mundo e bota a culpa em todo mundo. Porque a visão da antropologia é muito interessante. Vamos lá. Pré-história, Idade da Pedra, cavernas, clãs, A gente sempre está começando por aí, porque é a ciência humana, é a nossa existência de geração em geração, e não adianta negar isso. É nosso. Muito bem. Aí, nas cavernas, começam a gerir aquelas questões sociais da caverna. Então, o caçador iam caçar a comida. As mulheres ficavam em casa. E dentre esses caçadores, sempre teve o herói, Então, já começa também a surgir o herói. Era aquele que era mais forte, aquele que trazia mais caça para sua tribo. Saíam, por exemplo, um pelotão de 6 pré-históricos, 6 trogloditas, 6 das cavernas, 6 do Uga-Uga, do Uga-Uga-Uga. E dentre eles, tinha o mais forte, o mais eficaz, mais antenado na caça, coisa e tal, e ele era o mais, quando ele voltava para a tribo. O Uga-Uga. Um trouxe 2, outro trouxe 3, aquele lá trouxe 5 caças. Uga-Uga. O clã se sentia protegido, por essa ação desse super-herói que trazia mais comida para eles.
Mas aí, tá, muito a grosso modo, bem, pré-história só pode ser a grosso modo. Não tem outro jeito de falar da pré-história se não for a grosso modo. Lógico, né, que os pensamentos eram mínimos, mas a fala era menos ainda, mas os pensamentos em expressão. Mínimos, mas em expressão. Né? Então começa a surgir uma coisa muito interessante nas cavernas. Vamos lá. O clã tinha, por exemplo, 30 pré-históricos. Uma super caça dava excedente de alimentação. Na época do inverno até se segurava a carne. Né? Mas os pré-históricos no verão, como é que vão segurar a carne? Né? Então, até que veio, né, a ideia da própria gordura na gordura, mas aí já foi, o ser humano estava um pouco mais evoluído, já tinha saído o uga-uga, né? Já é uma coisa mais para frente que vira a preservação do alimento. Mas não é na preservação do alimento que eu quero tocar. Nós vamos tocar dos impostos. Teve excedente na tribo, nesse clã, nessa caverna. Se amigáveis e não aptas de roubo a outros clãs, outros pré-históricos, se amigáveis e não hábitos de roubar a outra caverna, na deles sobrou frutas. Aí eles começaram, né? Uga-uga, muita carne. O outro lá, uga-uga, muitas frutas. Então, me dá carne, né? Você dá frutas para nós. Pegaram a origem do imposto? Não é interessante? Né? Começa então a ter demanda de comércio, né? E o grande, né, que ficava então muito melhor, era o que pagava mais imposto, vamos dizer assim, esse imposto da troca, né, da situação. E isso é reto, na antropologia é uma coisa reta, o imposto. Para se viver no planeta Terra, para que as nações, os clãs, as tribos, as nações, as confederações, precisam sobreviver, tem que gerar o imposto. Então nas cavernas começa a gerar o imposto, só que até imposto mais chique, né? Começa a gerar o imposto, mas o interno também tinha, porque esse caçador, ele se tornava herói, porque ele trazia mais imposto, né? Mais alimento. E ele então já era esse imposto dele de ser mais caçador, a própria tribo o elegia, né, um líder que gerava o quê? O imposto. Ele ia repartir a carne. Ele trouxe mais, mas ele ia repartir. E na sobra, ele ia negociar comércio internacional. Na pré-história, olha que chique. Ele ia negociar o excedente da caça dele, do imposto dele, com a outra nação, a outra caverna, a outra tribo, o Uga-Uga. E a antropologia tem isso numa reta, porque impérios, tribos, cidades, comarcas, vivem em torno do quê? Do imposto, né? Então, o imposto que gera a vida da humanidade. Não tem saída. É pré-histórico. Começou assim. Só que veio modernizando, os nomes veio até que nós chegamos num Adam Smith, o inglês, parará, da economia moderna, não sei o que era, parará. Muito bem. O mais interessante da gente entender o que é o imposto e a necessidade básica, única, pré-histórica dele existir.
Ele tem que existir para nos mantermos vivos como seres humanos. Agora, gestar esse imposto, assim como os donos, os gestores de condomínios, tem despesas e gestar, né, esse imposto. Bem, enfim, todo mundo, né, tem um imposto a seguir desde que esteja vivendo em comunidade, principalmente, né? Então não adianta ninguém fugir, brigar. A briga nossa brasileira é o gestar esse imposto. Tem muito para ter alguém se gestar esse imposto, ponto. É onde eu vou defender a minha particularidade, privatizações. Vamos cuidar do que o povo precisa e eles estão pagando para isso. Educação, saúde, segurança, cultura. Que só cultura que vai trazer essa necessidade do povo ter que se segurar que o nosso imposto é nosso. Só uma cultura desenvolvida. E sendo que quando vai se tirar dinheiro dentro dos governos, qual o primeiro setor? O setor da cultura. Tira o dinheiro de lá. E sendo que só uma cultura que vem da pré-história, que está aí, todo mundo está dentro de si, que volta e meia estão fazendo cada coisa pré-histórico aí, que dá até... O imposto, ele é inabalável na história da humanidade. O imposto, ele é básico na história de você ser um ser humano. Nós precisamos agora gestar. E impérios começaram a gestar legal, por exemplo, muito legal. Todos os impérios do mundo, pode falar do Império Chinês, do Império Japonês, do Império Russo, do Império Indiano, do Império Africano, dos Impérios Africanos, dos Impérios... Não, a Austrália não, que ela foi colonizada, dos Impérios Europeus, dos Impérios Brasileiros e dos Impérios Americanos, por exemplo. Todos os Império Inca, Império... Tudo dentro dos impostos. Sabendo gestar. Se tornaram impérios. Quando ganharam muito, erraram. Por isso que na história todos os grandes impérios desataram. Por causa de erros no imposto. Ganâncias, erros, ódios ao povo. Pererém, pererém, pererém. Né? Aquelas histórias que todo mundo esquece o povo, que nós estamos cheios de dinheiro. Aí os impérios, pum, e quem mais gastam, na época dos impérios, eram os próprios exércitos. Isso enfraquecia os exércitos e não traziam mais o ouro roubado, o imposto roubado para as outras nações. Então, é isso que eu queria deixar hoje, o recado hoje, tá? Se vocês tiverem uma visão antropológica, antropos, homem, ser humano, dos impostos como uma sequência inabalada, precisamos de cérebros de boa vontade para gestar esse imposto, para que possamos imperar no nosso progresso, na nossa ordem, nas nossas vidas, podemos ter uma vida mais tranquila, com progressos e não com dívidas e dívidas e dívidas, igual esse tipo de sistema que suga imposto, dá para os outros e o imposto é nosso. Bem, né? Vamos pensar um pouquinho também, né? Não é para vocês, agora é para pensar antropologicamente o imposto. Vamos pensar também antropologicamente o imposto.
E pelo amor de Deus, a pior pensamento que tem dos impostos, não adianta eu... Magistrados, advocacia, fazedores de leis, como é que é? Vocês se perderam totalmente da linha da importância humana dos impostos. Vocês saíram totalmente da realidade. Então, né? Vamos, isso é assunto até... Muito bem. É esse o recado que eu queria dar hoje. Vamos pensar no nosso voto. E antropologia também é um grande passo para se pensar voto, né? Para se construir uma nação digna, né? Até a próxima aula. Até mais, gente. Boa tarde.